Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues. Eu sou psicólogo, terapeuta de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o IMPASEX. Eu venho conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu vou considerar bastante importante nesses 2 últimos anos, desde que começou a pandemia do Covid-19. Como é que ficou a sexualidade das pessoas? Bem, são vários aspectos que precisamos pensar, conversar e entender. Sabe, aquela semana fatídica de março trouxe toda uma perspectiva de que, ao ficarmos em casa, ou muitas pessoas ficarem em casa, permitiria algumas coisas especiais. Afinal de contas, os casais já formados teriam um tempo de convivência muito maior. Não teriam aqueles tempos de desgaste de trânsito na cidade indo para o trabalho. Essa é uma coisa necessária de ponderarmos, porque numa cidade, por exemplo, como São Paulo, onde vivemos, aqui, nós temos uma histórica dificuldade de trânsito, e o trânsito consumindo uma quantidade de tempo do dia. Normalmente, até mesmo tirando de 1 a 4 horas diárias das possibilidades de convívio familiar e conjugal. Muitos casais passaram a trabalhar desde suas casas. Claro, estamos falando de pessoal administrativo, pessoal que poderia ficar em casa trabalhando na frente do computador. Então isso já significa que existe uma outra quantidade de pessoas que não teria essa oportunidade, teria que se arriscar diariamente tomando transportes públicos e em contato com outras pessoas. Então vamos pensar nesses dois grupos. Bem, o grupo de privilegiados que pôde ficar em casa, trabalhar desde casa, teve sim maior contato. É bem possível que pudéssemos dividir esse grupo em mais 2 grupos. Vejam só. Existem os casais que, ao viverem juntos, se sentiam bem, têm boa comunicação, têm bom convívio, têm objetivos em comum, projetos de como viver. Esses casais, provavelmente, principalmente naquelas primeiras semanas, teve uma vida sexual bastante satisfatória, porque com o maior convívio houve maior aconchego, maior possibilidade de estarem bem. Bem-estar é uma das coisas extremamente importantes para que a vida sexual ocorra. Então, vejamos e vamos olhar essas duas perspectivas. Porque aqueles outros casais, nesse grupo, que passou a trabalhar em casa, que tinha dificuldades de relacionamento, de convívio, que não tinham comunicações boas, eram comunicações hostis, agressivas, que se interpunham através de poder. Provavelmente esses casais tiveram outra perspectiva. A perspectiva de acordarem e irem dormir junto do inimigo. Vejam que acabo de contar uma coisa. Se alguns casais tiveram a oportunidade de uma aproximação sexual muito satisfatória, outros casais tiveram algo diferente. Outros casais tiveram grande dificuldade de terem atividades sexuais, porque sem o bem-estar não há sexo. Tenho que pensar nas pessoas que compõem esses casais. Algumas pessoas entraram em ansiedades, outras pessoas se recolheram e entraram num esquema depressivo. Isso também se aplica àquelas pessoas não privilegiadas que tiveram que desde sempre continuar saindo de casa, apesar de uma pandemia com um vírus desconhecido e que já mostrava que matava as pessoas. Tenho que pensar que essas pessoas que tiveram que sair de casa para continuar trabalhando, elas estavam se mortificando, entrando minimamente em ansiedades com as notícias do que estava acontecendo e elas sem poder escolher. É verdade que uma parte dessas pessoas entrou em mecanismos depressivos. Mesmo indo trabalhar, mesmo cumprindo suas tarefas, elas estavam se recolhendo emocionalmente cada vez mais.
Isso tem uma importância para entendermos como é que essas pessoas podem ou deveriam ter se dedicado ao sexo. Porque elas não se dedicaram de maneira positiva, espontânea, satisfatória. Pois bem, então eu já começo a mostrar um panorama que tem uma série de coisas negativas. Tem sim o grupo que pode ter se dado bem, principalmente no início dessa quarentena prolongadíssima. Mas os outros subgrupos devem ter experienciado dificuldades. E o que as pessoas fazem quando entram em ansiedades? Elas procuram situações que tragam algum tipo de relaxamento. Algumas pessoas sabem fazer relaxamento, ou seja, sabem como produzir um exercício para relaxar. Maravilha! Talvez algumas tenham conseguido fazer. A maior parte das pessoas vai acostumando ao longo da vida a reconhecer algumas atividades que chamam de relaxantes. Uma delas é que, se nós observarmos, principalmente as aproximações de propagandas que todos nós recebemos durante esse último ano e meio, por e-mail, até nas propagandas embutidas nas redes sociais, vocês notaram que houve muita oferta de bebidas alcoólicas? Pois é. Muitas pessoas aprenderam a relaxar bebendo. Sim, o consumo de álcool aumentou e tem aumentado até recentemente, quando agora nesses últimos 2 meses, junho e julho, nós tivemos uma pequena queda, um início de queda de consumo. Bem, mas muita gente pode dizer, mas álcool facilita desejo, não facilita sexo? De fato não. Um pouco de álcool, numa ocasião ou outra, pode ser, mas a maior parte das vezes, se começarmos a consumir álcool em quantidade, e sim, em quantidade naquele determinado dia ou noite, provavelmente o nosso desempenho sexual vai ser muito ruim. Então, muitas pessoas pensaram, imaginaram que poderiam relaxar tomando álcool, e o álcool não é exatamente um relaxante facilitador de sexo. É algo que tira aquelas sensações físicas ruins do nosso corpo. Outra coisa que as pessoas me dizem que podem fazer para relaxar. Atividades físicas. A maior parte das pessoas não pôde mais ter suas atividades físicas, não foi para a academia, deixou de cumprir aquelas tarefas assim, eu vou correr ali na avenida, eu vou fazer minhas longas caminhadas. Todo mundo se recolheu e deixou de ter as atividades físicas. Mais um senão, mais um ponto negativo para sexo. Mas algumas pessoas já sabiam ou descobriram que a própria atividade sexual poderia ser uma atividade relaxante. E aí ponderaria com vocês aqui. Se todos fizessem sexo, não seria melhor? Não seria mais proveitoso? Seria mais relaxante? Verdade. Então, aquele primeiro grupo, o positivo, os casais que ficaram em casa e que tiveram mais oportunidades de convívio, de dividir coisas boas. Dispensaram a empregada, colocaram a empregada de férias, tipo assim, não precisa vir, nós cuidamos das coisas aqui. Acordavam cedo, faziam a limpeza básica da casa, iam trabalhar, os dois iam para a cozinha fazer o almoço, almoçavam juntos, voltavam a trabalhar, terminavam o trabalho, iam preparar o jantar, tinham as atividades de casa a dois, poderiam ter um convívio muito agradável, bem-estar. Isso sim é relaxante, conduziria a sexo. O próprio sexo é relaxante. E aqueles que não se davam bem dentro de casa, principalmente aqueles que sempre utilizaram aquele argumento de que, estão casados, mas o sexo tem que ser feito, o bom sexo é feito com alguém de fora da casa. Essas pessoas, desde o início, abusaram do acesso à internet, primeiro buscando pornografia, estímulos sexuais através de vídeos e fotos eróticas.
Existem duas tendências para essas pessoas. Aquelas que mantêm um padrão, sempre buscam aquele tipo de estímulo. E existe aquele outro grupo que faz algo diferente, que em verdade começou a buscar aquilo que já conhecia e foi descobrindo novas possibilidades, novas formas de expressões da sexualidade. Essas pessoas tendem a um crescimento, a uma forma até mais desenfreada de procurar e procurar outras maneiras e outras maneiras e outras maneiras. E isso dificulta uma série de coisas. Primeiro, com quem vamos ter essas atividades sexuais? Ah, não tenho. Não quero sair de casa. Ou vou arriscar a sair de casa. Essas pessoas começaram a correr riscos. Mais longe, elas entraram em mais ansiedade na procura dessas atividades sexuais diferentes. Ansiedade não é bom para sexo. A satisfação em si do sexo não seria validada, não teria uma possibilidade muito boa. Bem, mas se eu entrar na internet e começar a conversar através dos aplicativos para me estimular sexualmente, essa é outra vertente. Quer dizer, não precisaria exatamente procurar sites pornográficos ou vídeos pornográficos, mas procurar conversas, muitas vezes procurando aliviar tensões, conversar sobre sexo para aliviar tensões, relaxar. Claro que muitas dessas pessoas passaram a trocar fotos de intimidade com o objetivo de estimular o outro e receber estímulos também. Verdade? E o que essas pessoas teriam a ganhar? Bom, primeiro, um relaxamento. Aguentar mais um dia. Aguentar mais um dia dessa quarentena interminável. Se entrarmos em mais ansiedades, tentando ficar na quarentena, mais provavelmente vamos brigar dentro de casa, o que também não conduz a sexo, ou arranjar escapadas. Soube de pessoas que faziam escapadas com a justificativa de ter que ir ao supermercado ou à farmácia. Ah, não, estou fazendo aquilo que pode ser feito. Soube de pessoas que começaram a perceber que sim, os hotéis estão funcionando, os motéis estão funcionando. Nós vamos sair de casa sim e vamos a um motel, hotel. Inclusive casais que queriam sair de casa e não puderam ir a um restaurante. Puxa vida! Então, existiam pessoas que, com a ansiedade, eram mobilizados de tal forma em prol de alguma atividade sexual. Pois bem, e as pessoas que continuaram na rua, continuaram indo e vindo, elas ouviam essas coisas e, além de correrem mais riscos, e vocês sabem que as estatísticas demonstraram isso, que a maior parte dos infectados e a maior parte das mortes passou a acontecer em poucos meses na periferia das grandes cidades, nas regiões mais pobres. Por quê? Porque essas pessoas não estavam apenas correndo o risco de uma infecção e morrerem. Elas estavam seguindo a vida do jeito que podiam, com contatos físicos comuns do dia a dia. Mas inclusive fazendo sexo com pessoas diferentes ou que mal conheceram ou acabaram de conhecer, claro. Puxa, mas sexo transmite Covid? Basta respirar um palmo de distância que a chance de contágio é extremamente alta. Fazer sexo... Não, mas eu estava com máscara. Estamos próximos o suficiente para infecções acontecerem. E isso deveria ter preocupado de maneira positiva as pessoas, mas as pessoas também não sabem como terem atividades sexuais alternativas. Por isso que a busca de pornografia aumentou. Em algumas cidades, em alguns países, o consumo de pornografia aumentou de tal maneira que os servidores, os serviços, os sites de pornografia andaram ganhando dinheiro a mais e tendo muitas mais assinaturas. Também é verdade que durante esse ano e meio, mesmo os casais que a princípio tiveram aproximações sexuais muito satisfatórias, ao longo do tempo também tiveram outros cansaços acontecendo, porque
Se eles estavam acostumados a saírem de casa para atividades, por exemplo, jantarem, trabalharem, terem outras atividades, as atividades reduzidas ao seu ambiente de casa também começaram a ser difíceis. Afinal de contas, passaram a ter que cuidar de uma casa que normalmente não cuidavam, porque tinham sempre alguém contratado para cuidar. Estas pessoas tiveram também dificuldades ao longo de 1 ano e meio. Então, a vida sexual das pessoas pode ter aumentado em consumo de pornografia, em atividades autoeróticas, mas elas diminuíram e tiveram várias dificuldades nos relacionamentos a dois. Aqui entramos nós. Você tem passado por isso? O Instituto Paulista de Sexualidade está aberto para discutir essas questões e auxiliar os casais a retomarem atividades sexuais. Sabemos como ajudar a recuperar o comportamento sexual a dois, o comportamento sexual de cada um dos envolvidos. Vamos trabalhar? Vamos melhorar nossa vida sexual, independente de continuarmos uma semi-quarentena por provavelmente mais 1 ano e meio, 2 anos. Mas nós vamos vencer e vamos ser felizes sexualmente. Acompanhe a nós do Instituto Paulista de Sexualidade no YouTube, no Instagram, no Facebook. As redes sociais estão disponíveis para essa comunicação, essa troca de informações, e estamos sempre dividindo uma série de ideias, compreensões sobre a sexualidade e os casais com vocês. Até mais.